Edição do programa Insight, pela sua rádio pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Goss, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Tony Alves. Nós estamos também ao vivo no Facebook, na internet. Bom dia, doutor José Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Tem muitos assuntos para a gente abordar e hoje até propositadamente, né, a gente vai fazer um programa voltado para a psicanálise, né? Até por causa da época do ano eu acho que é bastante interessante abordar aspectos do fim de ano. Mas surgiu durante o meio da semana, mais precisamente ontem, uma matéria que chamou a atenção, né, e que merece, até já prometi que merecia uma apreciação sua, doutor Newton. E até eu li a matéria, né, que estava no Correio Brasiliense, que fala sobre uma cidade do interior de Goiás, né, onde bonecas foram distribuídas pelo governo de lá, né, e provocaram um debate, né, nas redes sociais. Algumas entregues durante essa semana em diversas cidades daquele estado. Tem roupas femininas, mas órgão genital masculino. As fotografias aparecem na rede, né? Tem pênis, né? Inclusive tem anos. Tem algumas com anos e pênis, né? E o vestimenta feminina, aparência feminina, né? Mas tem pênis. Está se virando um debate, né, imenso nesse sentido, né, Newton? Não sei quem é que está com a razão, quem não está, mas o choque das gerações, uns mencionam isso como uma raia do absurdo. Outras pessoas, né, como dias atrás também nas redes, uma mulher mostrando para um grupo de alunos adolescentes como se colocava o preservativo, né? A mulher, né? Sim. Até usando a própria boca, né? Botando, algo assim, mostrando quase como um teatrinho na volta de alunos, adolescentes. Não sei quem está certo e quem está errado. O que isso move com as pessoas, move. Né? Com certeza. O tema da sexualidade na história da humanidade certamente é um dos temas que mais conflito gerou e é sobre o qual mais recaiu a repressão. Se nós olharmos ao nosso redor, as coisas que mais nos causam mal-estar é o tema da sexualidade, em todos os níveis. Então, o ser humano se especializou, desde os primórdios, em fazer com que recaia sobre o tema da sexualidade uma proibição muito grande. Quanto mais reprimido o indivíduo, maior a reação. Certamente, as pessoas mais à vontade com o tema da sexualidade se angustiarão menos, se apavorarão menos, terão menos horror ao tema da sexualidade. A questão que quando nós abrimos ao público esses temas e tomam a mídia, por exemplo, muitas pessoas que se angustiam facilmente frente à sexualidade, que têm na sua vida verdades absolutas com relação à repressão sexual, tomarão decisões e comentarão e farão intervenções a respeito disso com seu selo, com a sua marca registrada, que muitas vezes é a própria repressão. Deixando de lado os exageros, digamos assim, que cada um tem que examinar dentro de si, o tema da sexualidade ele deve ser colocado sobre a mesa como uma coisa comum, como algo que deve ser falado, examinado, etc. Então, examinar bonecas, conviver com as diferenças sexuais, as diferenças de gênero, etc. Isso é muito importante. No caso eu não tenho conhecimento dessa notícia, eu não tinha conhecimento dessa notícia, Leandro, mas no caso de bonecos ou bonecas com diferentes roupas e tudo mais, certamente isso vai gerar nas crianças comentários. As próprias, se existir algo que provoque um certo mal-estar nas crianças, elas mesmas irão corrigir, digamos assim. Certamente as crianças vão dizer, olha, professora, essa roupa é de menina, está no menino. Bom, quem sabe então se pode ir corrigindo, trabalhando o tema, falando por que é de menina. O importante não é que a boneca tenha pênis e use uma roupa de menina. O importante é que se fale sobre isso. Se essa boneca gera uma discussão interessante entre as crianças, e as escolas europeias fazem muito isso, provocam determinadas situações,
na escola para que se estabeleça um diálogo sobre as diferenças raciais, diferenças culturais. Construir um debate. Construir um debate. Construir um debate. Não transformar as crianças, que um pouco a ideia das pessoas que se angustiam é essa, transformar as crianças em homossexuais e tudo mais, porque ninguém transforma ninguém. Não existe isso. A questão da homossexualidade é muito mais complexa, tem que ver com raízes muito mais importantes, que não passa pela sugestão de que um seja ou não homossexual. Acho que é oportuno até, vamos pegar o exemplo do Natal, agora tem a troca de presentes, as coisas todas. Né? Qual é o pai, né, que dá uma boneca para um filho? Um exemplo, né, para ele brincar. Qual é o pai que não se angustia em ver o filho brincando com uma boneca? Ou o inverso também, né, que vê uma menina querendo os brinquedos de um menino, né? A atração pelo tipo de brinquedo não é o brinquedo que transforma, é ela que busca o que ela mais se identifica. Não é tão linear assim o pensamento, as coisas não acontecem assim numa linha tão reta, Leandro, é de alta complexidade, são infinitas as possibilidades. Um pai pode tranquilamente se oferecer, inclusive como objeto de identificação para uma criança, para um menino. Ele pode escolher todos os objetos pontiagudos e fálicos que existam na face da Terra, e essa criança, desde o começo da sua vida, ter uma tendência a não admirar aqueles brinquedos e não curtir, não brincar, não ter prazer. Mesmo ele oferecendo, não vai acabar... Mesmo oferecendo. Então, com isso eu quero confirmar a ideia de que, ratificar a ideia de que não é tão linear assim. É mais complexo, muito mais complexo. Então, essa ideia pura e simplesmente de que filho de homem nasce homem, filho de quem não é muito homem nasce não muito homem, não é assim. A vida, o psiquismo humano não é assim. Certamente existe uma infinidade de outros aspectos que devem ser considerados. Sabe quando eu leio alguma coisa e a gente vê assim, a posição popular, né, de uma forma geral, né, ela se distribui, né, numa parte, né, que tem a questão religiosa, moral religiosa, né, a outra parte tem a questão conservadora, que nós vivemos, né, numa geração, de falar isso aí era algo pouco, né, pouco compreensível, né, seria corrido de algum lugar, falasse dessa maneira. Né. Mas a ciência nos mostra equívocos nossos do conservadorismo extremo, né? Sim. Ou até a própria questão racial, né? O preconceito. Nós voltamos ao assunto, nós temos ouvinte na linha e vamos dando a preferência ao ouvinte. Alô, bom dia? Bom dia, Leandro Freitas. Está ouvindo? Bom dia, doutor Nilson. Estou escutando pelo alto-falante. Eu queria te responder que tu perguntou assim, na época de Natal, quem dá uma boneca para o filho, quem dá um carrinho para uma filha, eu dei. Quando eram pequenos ainda. Por que eu dei? Porque as crianças precisam experimentar esse tipo de coisa, assim, diferente. Porque amanhã ou depois, mais adiante, meu filho vai ser pai. Então, por que ele não brincar com um boneco ou uma boneca? E a menina, por que não brincar com um carrinho, já que hoje ela é uma ótima motorista? Só para deixar isso aí no ar. Está bem, oportuna colocação. A colocação da ouvinte é muito bem feita, vem a calhar porque desfaz um pouco esse mito que nós temos de que o homem tem determinadas atitudes, culturalmente é aceito com determinadas coisas e a mulher com outras, desde sempre, desde menina. Bom, aí nós temos dificuldade para cuidar dos nossos filhos. Nós não podemos colocar uma camisa cor-de-rosa, porque não é uma camisa cor de homem, entre parênteses ou entre aspas. Não podemos uma infinidade de coisas. Não podemos participar da casa, não podemos cozinhar, não podemos limpar a casa, não podemos arrumar a cama, quando muitas vezes as atividades são de suma importância dentro da dinâmica do casal e da família.
E se nós não fazemos, sobrecarregamos a nossa parceira e ela não pode nos ajudar em outras coisas, e tampouco nós dois podemos nos ajudar nas tarefas da família, por exemplo, levar filho, trazer filho, que sempre foi tarefas, obrigações femininas. Então nós vamos perdendo uma qualidade de vida fantástica com uma série de preceitos ou preconceitos históricos que não servem para nada, a não ser nos tirar a qualidade de vida, nos desfazer, nos desvalorizar como pessoas e nos afastar das funções de pai e de mãe. E o contrário é verdadeiro. Então a mãe não pode ensinar o filho a andar de bicicleta, não pode ensinar o filho a andar a cavalo, não pode ensinar o filho a nadar, não pode ensinar o filho a cozinhar, a lavar a louça, a secar a louça, quando do ponto de vista científico nós sabemos inclusive que a criatividade tem que ver com essa relação com a mãe. A criatividade, todos os homens, tem que ver com a relação com a mãe, queiram eles ou não, gostem ou não gostem das atividades que eles exerceram dentro da casa com as suas mães. Isso influi ou influencia diretamente na criatividade depois na vida adulta. Então a habilidade de pensar, de resolver, de equacionar, de fazer coisas está diretamente relacionada com isso. A saúde mental não está obrigatoriamente na visão conservadora moralista, né? Pelo contrário, né? O conservadorismo e o moralismo às vezes te conduz a algumas situações de vamos dizer assim, de desatino, né, Newton? Então o homem geralmente habitualmente é movido pela angústia, ou seja, toda vez que algo desperta um certo mal-estar dentro dele, desesperadamente ele tenta fazer com que aquele algo desapareça, seja bom, seja ruim. Então, se o indivíduo se angustia frente ao tema da nudez, por exemplo, ele vai fazer com que esse tema desapareça da vida dele. Consequentemente, da relação de casal, da relação com os filhos, da relação de trabalho e tudo mais. A nudez não existe. Nós vimos, agora há pouco tempo atrás, conflitos explícitos nos museus com relação à nudez. Sim. Em quadros. Não, e nós estamos, acho que, num momento de crescimento desse tipo de mudança, né, Newton? E há um contraste, há um enfrentamento, né? Pessoas querendo até o retorno da ditadura, né? Do autoritarismo, para barrar esse tipo de coisa. Bom, são pessoas movidas à angústia. Toda vez que a angústia desperta um mal-estar, o que o sujeito faz? Ele entorta o meio externo para poder se manter tranquilo. Então as pessoas que estão ao redor devem se deformar para que ele não se angustie. E ele não tem a capacidade, pela neurose dele, ele não tem a capacidade de perceber que ele deforma a mulher, deforma os filhos, deforma a sociedade para que ele não se angustie. Na verdade, isso é uma defesa do ego dele, psicamente falando, metapsicologicamente falando. O ego dele se defende desesperadamente porque é muito débil e incapaz de enfrentar determinadas tensões dentro da cabeça dele, como pode ser o tema da nudez, por exemplo, que nós estávamos falando agora há pouco. Então, o que ele faz? Como ele se desespera frente a esse tema e tem uma crítica horrorosa dentro dele, com ideias distorcidas de que isso vai transformar o mundo, que as pessoas vão perder o eixo, que tudo vai virar um caos, etc, etc. É coisa da cabeça dele, porque isso não está acontecendo e não acontece nas relações sociais. A própria sociedade vai se autorregulando. Se nós observarmos o desenvolvimento da sociedade ao longo da história, das sociedades ao longo da história, ela tem um movimento de flutuação, ou seja, ela se autorregula, os exageros são corrigidos, as correções dos exageros são atenuadas, e assim as pessoas vão afrouxando e apertando de tal maneira que a vida vai rolando como se fosse uma onda. Então, não existe esse caos. Mas o caos está na cabeça do sujeito. Como ele não tem a capacidade, o psiquismo dele não tem a capacidade de discriminar o que é interno do que é externo, ele confunde a realidade externa com a realidade interna dele. Como ele tem poder, ele se impõe e deforma as pessoas para que essa angústia dentro dele desapareça. Uma vez que as pessoas renunciam, abrem mão de determinadas coisas, isso vale para muito mais. Eu acho que o nosso próprio cérebro, ele é, de certa maneira, em algumas vezes, ditador. Se ele acha que não pode entrar um assunto no teu consciente, ele te tranca. Todos nós temos essa tirania. Domina. Todos nós temos essa tirania em maior ou menor grau. O que acontece é que algumas pessoas têm a tirania e conseguem pensar, não, isso é da minha cabeça, não, isso sou eu que estou pensando, isso não pode ser assim, e desconfiam de si e começam então a fazer uma certa investigação, estabelecer um certo
uma certa relação entre causa e efeito e tudo mais, começam a rastrear dentro de si. Outras pessoas não têm essa capacidade, por distúrbios ou disfunções psíquicas, de instituições psíquicas, digamos assim, que deveriam ter e não têm. Então, como tem poder, eles submetem, aí onde entra a tirania, submetem as pessoas ao redor para que ele se apazigue, para que ele viva mais confortavelmente. Olha, Newton, tu esperar de um homem da minha geração, né? É claro, né? Cada um no seu ponto, né, Newton? A gente até evoluiu algumas coisas, né? Mas tu aceitar, por exemplo, como essa ouvinte menciona, né? De tu dar uma boneca para um filho, qual é o pai que faz isso? Bom, todos deveriam fazer de alguma forma. Tu dá o boneco, mas não a boneca. Por quê? Não, dá uma boneca para um filho. Eu sei, mas tu ofereces o boneco de sexo. Mas o boneco é o super-herói, porque ele, né, os brinquedos dele, o super-herói. Newton, eu estou fazendo eu já isso, sei né? disso. Porque eu estou sendo franco. Eu sei. Né? É difícil imaginar um pai, né, dar para um filho algo, né, que o choca. Choca quem? A ele próprio. Aí né? o filho não pode ter a boneca porque o pai está chocado. Viste como as pessoas reformam? Eu estou sendo bem, colocando as coisas assim bem, claro, porque isso é o que acontece, Nilton. Então. Existem outras situações, assim, nessa questão de brinquedos que me chama a atenção, né? Eu acho que a gente pode, nesse tópico aí, interessante, nessa época proveitosa. Tem aquelas pessoas que querem dar a boneca da cor, né? Azul e rosa. Não, da cor, eu digo, se é cor parda, loira, negra, né? Ah, sim. Isso aí tem que ser assim, é melhor que seja assim, ponto. Né? Há outros brinquedos que gerem violência, né? A espada, o escudo, o arco e flecha. A nossa geração se criou com um cinturão de cowboy, né? Um revólver de espoleta, né? Todo mundo era zorro, era espada, né? Isso nos estragou. Agora os brinquedos são boneca, o que vai, né? Não interfere na construção do ser, né? Via de regra, os brinquedos, digamos assim, que são, entre aspas, do gênero masculino, são todos eles têm em si uma característica muito importante. São todos eles de jogar, de jorrar, de penetrar, todos eles têm essa função masculina, digamos, embutida na fantasia inconsciente de que é algo que tem que ver com a penetração, com a exploração e assim por diante. Os brinquedos habitualmente das meninas são brinquedos, historicamente, e tem que ver com as fantasias inconscientes femininas, são brinquedos que tem que ver com a receptação, digamos assim. Então, aí entra o tema das panelas, não porque tem que ver com a cozinha, mas porque são brinquedos que se colocam coisas dentro. Então, as pessoas em casa já vão percebendo qual é a relação. Tem uma pitada de submissão nos brinquedos das meninas? Depende dos pais. Depende dos pais. Os meninos e as meninas têm e devem brincar com panelas. Tu oferece tanto para um quanto para outro. O que acontece nos ambientes das casas é quando tu dás os brinquedos, as bonecas e as panelas para as meninas, os meninos vão lá brincar com as panelas e as bonecas das meninas. E aí estão exercitando a paternidade, a maternidade, os cuidados da casa, eles dramatizam o ambiente da casa através dessa função lúdica toda. Então, o fato de tu dares panelas para as meninas, estou usando exemplos mais antigos, panelas ou panelinhas, o fogão para a menina, digamos assim, e dar a espada para o menino, não quer dizer que a menina não vá brincar de espada em determinado momento e que o menino não fique curioso e não participe das comidas e das funções todas ao redor daquele fogãozinho. Por quê? Porque isso faz parte da exploração, do descobrimento, faz parte da diferenciação, faz parte do diálogo que as crianças estabelecem entre elas. Através disso elas vão fazendo a diferenciação. Se tu não ofereceres, é tudo ao contrário, se tu não ofereceres, a criança vai ter as diferenças, digamos assim, não diferenças de gênero propriamente dito, mas as diferenças no sentido de estabelecer o diálogo, de estabelecer a conversa, de estabelecer o pensamento, de estabelecer a pergunta, o questionamento e assim por diante, desde pequenininho, tu vais fazer com que as crianças tenham muita dificuldade de se encontrarem. Vou dar um exemplo que eu dou muito em
em sala de aula ou quando eu tenho que dar alguma supervisão, quando eu trabalho, uma parte da minha clínica é dando supervisão clínica para outros colegas que precisam de ajuda em algum momento com algum paciente que eles não estejam entendendo bem. Isso se chama supervisão clínica. Um dos exemplos que eu dou quando se trata desse tipo de confusão é de um caso que eu escutei quando eu era aluno em Buenos Aires. Uma psicanalista infantil contava que tinha uma criancinha de 6, 7 aninhos de idade que em determinado momento chegou no consultório e disse: "Ô fulaninha", se referia à terapeuta, "tu sabias que quando eu era criança eu nasci menino e depois me transformei em menina?" "Como assim, fulaninha? Me conta, me fala, como assim? Não entendi bem." Eu tinha pinto quando eu era pequenininha e depois o pinto caiu e aí surgiu o sexo feminino e aí eu me transformei numa menina." "Ah, que interessante. Como é que tu chegaste a essa conclusão?" "Um dia eu estava na minha casa, minha madrinha e minha mãe estavam na cozinha, eu estava na sala brincando, agora há pouco tempo atrás, e a minha mãe disse para minha madrinha, quando caiu, 9, 10 dias, 7, uma semana, 10 dias depois, quando caiu da fulaninha, então, aí eu entendi que tinha caído meu pinto, que tinha..." E a terapeuta perguntou: "Não, será que a tua mãe estava falando sobre o umbigo? Que entre 7, 9, 10 dias ele seca e cai, e tu a partir daí construísse uma teoria de que tu nascesse homem e depois te transformasse em mulher quando caiu o pinto, que todas as meninas nascem com pinto?" Bom, a partir daí se estabeleceu um diálogo enorme que ajudou a menina, evidentemente, a corrigir essa fantasia, essa teoria sexual infantil de que todas as meninas nasciam homem e depois perdiam o pinto, se referindo ao umbigo, por uma confusão. Então, esses mal-entendidos que vão surgindo na história das pessoas, e esses são exemplos muito simples, que é fácil a gente usa como ilustração de aula porque é muito fácil de entender, mas como existe uma infinidade de mal-entendidos que os pais vão causando para os seus filhos, nesse caso sem a intenção, mas outras vezes propositalmente, e os filhos vão internalizando deformadamente, de uma forma deformada, e se construindo psicamente dentro da deformação. Então, muitas das coisas que nós dizemos e repetimos é absolutamente anormal e nós defendemos com veemência como se fosse uma verdade absoluta. Então, o que é normal, o que é anormal, o que nós entendemos bem, entendemos mal da nossa história e repetimos como papagaio sem termos a menor noção do que estamos dizendo. A maioria das coisas, muitas vezes, tem pessoas que a maioria das coisas que fala é assim. Isso aí, eu acho que o homem, desde o início civilizatório, entre aspas, né, de compreensão maior das coisas, talvez, ele estabeleceu regramentos. E de todos os regramentos, quase todos eles se voltam muito para a própria sexualidade como um todo, né? A nossa sexualidade nos impõe regramentos. Está correta essa afirmação? Bom, não sei se é correto. O que regramentos, por exemplo, do que você está falando? As normas de convívio, né? Não cobiçarás uma mulher do outro, como se a outra mulher tivesse dono, né? A única relação só com uma única mulher, né? O mundo ocidental, o mundo oriental já é diferente, mas tem os seus regramentos. Os regramentos eles se formam pela questão da conduta sexual ou de reprodutiva, né? E até tiram a questão do prazer sexual para a função apenas reprodutiva, como um animal. Bom, aí vai depender da cultura de cada povo. O outro dia eu assisti a um documentário onde perguntavam para meninos jovens e depois para alguns adultos também num país árabe o que ele faria se a irmã dele tivesse que sair à noite para trabalhar. Todos, dos adolescentes aos mais idosos, disseram, sob hipótese alguma, isso não pode acontecer sob hipótese alguma. Mulher não pode trabalhar fora de casa, muito menos à noite. Mas por necessidade, o repórter argumentava, e num trabalho decente, tranquilo, não, sob hipótese alguma, a mulher pode sair de casa. Um menino disse, olha, se fosse minha irmã eu até mataria ela. Mas você se sentiria tranquilo matando? Me sentiria e autorizado. Ademais, estou autorizado a matar uma mulher que trabalha fora de casa. Por quê? Pelos homens. Pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus tios, pelos homens da minha cidade. Como assim? Por causa da minha honra. É a minha honra que tem em jogo se uma mulher trabalhar fora de casa. Eu deixo de ser homem se ela for trabalhar fora de casa. Então eu tenho o direito de matá-la para voltar a adquirir minha dignidade. Bom, isso é uma cultura, evidentemente. É bom que as mulheres levem em consideração isso até que a cultura mude, para que não coloque em risco a sua vida. Ainda discordando. Para se adequar,
a realidade, buscar soluções mais inteligentes, mais capazes e modificar isso de dentro para fora, lento e progressivamente, trabalhando fundamentalmente com as crianças. Dentro de casa que elas têm poder para mudar a cultura. Então, existem culturas que determinam regras muito fixas. Muitas delas, olhadas, vistas por outro ângulo, absolutamente loucas. Mas são regras que têm seu valor. E dentro da cultura do indivíduo, quando todo mundo diz o mesmo, nós temos que admitir que para eles isso é uma verdade absoluta. É normal. O anormal seria o diferente. Então, cada civilização, cada povo, cada lugar tem a sua cultura que vai influenciar, evidentemente, no aspecto, vai fazer parte do mundo psíquico. A cultura é internalizada e se manifesta através dos atos e pensamentos a cada instante. Isso vai passando de geração em geração. Que isso seja normal é outro departamento. Que de qualquer forma se considera normal para aquela comunidade. Ela vive sobre aquele tipo de regramento. Não tem... Os ritos de passagem na adolescência, da puberdade, da adolescência para a vida adulta jovem, em alguns povos, por exemplo, se cauteriza o clitóris das meninas. Cauteriza com fogo, um ferro quente ou uma brasa, queima o clitóris das meninas. É um ritual, é um rito de passagem. Todas as meninas têm que passarem por isso. Até pouco tempo atrás, ainda nas pessoas mais religiosas, judias, se faz a circuncisão. Para não ter prazer. Para estragar o prazer. Não, isso é tu que estás dizendo. Não, eu digo... Não, eu estou fazendo o contraponto também. Tu quem está dizendo isso que é para estragar o prazer. Para eles é o contrário. É para evitar uma série de transtornos e para que a pessoa possa ser admitida. Sim, mas a mulher não pode ter prazer. Novamente, essa é uma visão nossa. Se tu perguntares isso para mim, como o repórter perguntou para o menino, o que tu farias com a tua irmã? Eu mataria minha irmã. Como assim tu mataria a tua irmã? Sim, matarias ela, porque ela está me desonrando trabalhando fora de casa. E para ele isso é um assassinato? Isso é um impedimento? Ele está legitimado pela as motivações inconscientes são outras. Então, quem queima o clitóris de um recém-nascido ou de uma menininha pequenininha com fogo, com um ferro quente ou uma brasa, está queimando para impedir pura e simplesmente a excitação sexual clitoridiana, por exemplo, provavelmente a pessoa vai dizer que não. De fato está. A tua complementação, a tua conclusão é correta. Quem queima o clitóris, evidentemente, está queimando terminações nervosas que tem que ver com todo o tema da sexualidade, da excitação sexual, do prazer, do gozo, etc. Embora a mulher tenha uma outra zona de prazer, que é a vagina. Na mulher existe o prazer clitoridiano e o prazer vaginal. É quando se queima o clitóris, no caso dessas tribos que fazem esses rituais de iniciação sexual, cauterizando o clitóris das menininhas, sobra o prazer vaginal. Quer dizer, elas vão ter prazer igualmente, só de repente, se eles pudessem queimar as terminações que são mais difusas, vaginais, talvez queimassem também. De qualquer maneira, o que está por trás, sim, é uma proibição, é um castigo, como todo ritual de iniciação, é um castigo à sexualidade. Mas todo ritual de iniciação, nossos índios aqui, nós estamos com formigas. As formigas... Mas é interessante que nós estamos jogando uma bola que nem o meio campo já conhecido, batendo, né? Bola, eu acho interessante isso aí, porque, claro que eu faço uma provocação, mas eu também, na minha pergunta, coloco nas entrelinhas uma parte daquilo que eu penso, né? o que eu sou vítima, né? Da minha geração, das minhas construções. Mas o fato é que na história parece que a mulher não é dado o direito de prazer. A construção do mundo parece a mulher, ela não é dado a ela o direito de prazer. Toda vez que ela sente prazer, teria uma norma para tirar, né? Isso na construção da nossa história. E se a gente pegar as visões moralistas religiosas, né? Uma das coisas que diferencia o homem dos outros animais é o prazer do coito, né? O prazer do sexo, né? O que muitas vezes o animal ele não tem, parece não ter esse, né? Ele não faz sexo só pelo prazer, ele faz sexo para reproduzir. E nós fazemos, né,
pelo prazer de estar com a companheira, Então, com a parceira. Né? Tu vê o grau de profundidade que tem isso, Leandro. Nós vamos ampliar um pouquinho mais depois do intervalo. Então, Pode ser? Claro, Nós estamos com 9 horas mais 34 minutos, já voltamos.